Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, nós vamos ler de maneira alternada. Então peço que você acompanhe, por favor, na projeção, para que todos tenhamos uma só versão a ser acompanhada. Eliseu lhe disse: vá em paz. Só até aqui. Vá em paz. Se você tiver sua Bíblia física, deixa aberta aí, senão, eventualmente, eu citarei um versículo bíblico aqui e nós conseguiremos acompanhar com a leitura dele. Mas abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos mais uma vez, coloque sua vida e seu coração diante do Senhor. Amados irmãos, nós somos o povo privilegiado do Altíssimo. Nós somos o povo escolhido do Senhor. E isso faz muito bem para o nosso coração, porque temos um Pai de amor, que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos esses, alvo do amor de Deus, que ele provou na cruz do Calvário, tão grande amor. Não existe outra prova maior do que essa. Paulo, nessa consciência apostólica, diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Este é o amor com o qual o Senhor nos abraça. Essa é a graça do Senhor que nos mantém em pé, que é melhor do que a vida, como disse o apóstolo Paulo, reclamando do espinho na carne que o atormentava, e o Senhor respondendo-lhe, disse: a minha graça te basta, ela é melhor do que a vida. Portanto, nós caminhamos com essa satisfação no nosso coração, com essa alegria, que é a alegria do Senhor que nos fortalece, como disse Neemias. Nós caminhamos na esperança da glória, o mistério que outrora estava oculto, esse mistério que não estava revelado, como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 20, mas que agora foi revelado para nós, a saber que mistério é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós andamos em esperança da glória, do dia em que nós estaremos à presença do Eterno, com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, testemunhas do Altíssimo, todos aqueles que um dia, inclusive, influenciaram a nossa fé. Eu imagino que lá encontrarei pastores, lá encontrarei diáconos, presbíteros, irmãos piedosos, parentes que morreram em Cristo Jesus, e juntos, sem morte, sem lágrima, sem enfermidade, eternamente estaremos louvando e adorando a Deus. Bendito seja o Senhor por isso, glórias a Deus por isso. Mas o propósito da salvação não é só esse, não é só essa a nossa plena satisfação na presença do Senhor. Isso nos leva à adoração, isso nos leva à gratidão, isso nos leva ao reconhecimento dos grandes feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Mas nós também fomos chamados para proclamarmos as virtudes do Senhor às pessoas que nos cercam. Nós fomos chamados para resplandecer a luz de Cristo que brilha em nós no mundo de trevas. Nós fomos chamados para sermos arautos do Rei, proclamadores das boas novas, pregadores do Evangelho, ainda que não seja todos, nenhum púlpito como eu estou aqui ocupando neste momento. Fomos chamados para abençoar vidas. E Deus, neste episódio aqui com Naamã, ele mostra que está interessado em abençoar vidas. Está interessado em fazer com que Israel seja de fato, de verdade, um luzeiro no mundo de trevas. Ele está interessado em fazer com que Israel seja uma voz profética em um mundo que muitas vezes é surdo espiritualmente, sem conseguir discernir a voz de Deus. Quando nós observamos este texto, todos nós desejamos, obviamente, ser abençoados por Deus. E muitas vezes ele escolhe meios inesperados e pessoas improváveis para manifestar essa graça dele em nossas vidas. E também por meio de nossas vidas. Parece que limitamos a ação de Deus aos nossos planos, às nossas expectativas e às pessoas que consideramos qualificadas. Mas neste texto aqui, nós percebemos na história de Naamã, o general sírio curado de lepra, que Deus nos mostra que ele age de maneiras surpreendentes. Ele não apenas abençoa aqueles que parecem distantes, mas também usa os que parecem insignificantes. Hoje nós veremos nessa minha mensagem que quando Deus quer abençoar alguém, ele rompe barreiras, usa os pequenos, revela a sua graça de forma inesperada. E este sermão é para mostrar como Deus age ao abençoar, quem ele usa para transmitir essa bênção e qual deve ser a nossa resposta diante da sua graça maravilhosa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus usa quem tem conhecimento dele, mesmo que esteja vivendo em dias difíceis. Deus usa quem conhece, quem sabe que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o Criador do universo, que ele é o Salvador, que ele escolheu o seu povo para ser um luzeiro neste mundo, para ser um reflexo da sua glória às pessoas que nos cercam, independentemente do momento que nós estamos vivendo, ainda que sejam dias ruins, dias difíceis, ainda que seja em lugares em que nós não desejamos estar, num ambiente hostil, no trabalho que não desejamos executar, num serviço que não gostaríamos de estar. Deus usa essas pessoas, ainda
que estejam passando por momentos difíceis. O versículo 2 diz que as tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia essa menina disse: quem dera o meu senhor leproso, Naamã, o general sírio, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele usa até as mais improváveis das suas filhas e dos seus filhos. Foi o que ele fez com essa menina. A história começa com uma menina israelita, cativa na Síria. Ela não tinha nome, status, liberdade, mas tinha algo maior: a memória de um Deus vivo, o conhecimento de um Deus eterno, que opera maravilhas. Ela tinha gravada no seu coração toda a história do Senhor que tinha tirado o povo de Israel do Egito, abrido o Mar Vermelho, e feito esse povo andar, depois de 40 anos peregrinando no deserto, mas entrar na terra prometida. Ela sabia disso. E mesmo em meio à sua dor, em um ambiente adverso, ela testemunhou sobre o profeta Eliseu e a esperança de cura para Naamã. Ela não perdeu sua fé em Deus. Observe. Observe que ela foi levada cativa para a Síria. Observe que ela estava como escrava, sem liberdade. Observe que ela estava debaixo de um trabalho impositivo que era contra a sua vontade. Mas ela não perdeu a sua fé em Deus. Um momento difícil que nós vivemos não abafa o conhecimento que nós temos do eterno. E não pode trazer uma muralha enrijecer nos nossos corações ao ponto de perdermos a nossa fé. Ela disse à esposa de Naamã: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele certamente iria restaurar a sua saúde. Essa jovem personifica o chamado de Israel para ser luz às nações, conforme Isaías 42, versículo 6. Mesmo em cativeiro, ela não perdeu a sua identidade. Ela sabia que era filha de Abraão. E como Abraão, que deixou a sua terra para ser bênção em todas as nações, foi o que Deus falou para ele quando o chamou em Ur dos Caldeus, dizendo: eu vou fazer de você uma bênção para todas as nações. Ela entendeu que Deus não está preso a território ou a circunstâncias. Nós podemos ser uma bênção e sermos instrumentos de Deus, mesmo passando por momentos difíceis em nossas vidas. Por isso mesmo, em meio a crises, mesmo em desafios, nós precisamos aprender com essa menina que nós temos uma voz para apontar a Deus como aquele que pode abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós estamos em um momento difícil, existe um propósito. Aquela menina estava cativa, existia um propósito para Deus ampliar o seu reinado, ampliar a atuação poderosa, fazendo com que pessoas se rendessem aos seus pés. Olha o que Naamã fez. Naamã disse: em toda a terra só há um Deus verdadeiro em Israel. E a sua condição mística de servir a um Deus, ou a um falso Deus chamado Rimon, como ele disse, que ele dava assento ou segurança para o seu rei, para ele se inclinar ao Deus Rimon no seu santuário, e ele também ali naquele momento servia a Deus Rimon. Por isso ele pediu para ser perdoado antecipadamente. Então tinha uma visão mística, que era o Deus daquela terra. Assim os reis faziam. Os reis iam conquistando territórios e mais territórios, e aqueles reis daqueles territórios invocavam o seu Deus local, o seu Deus territorial, para buscar livramento. Mas os reis avançavam e conquistavam. Ou seja, aqueles deuses não eram suficientes. Daí Naamã, que era um grande general, conquistador, ele sabia disso. Mas quando ele chegou em Israel, ele fala assim: nenhum outro lugar há um Deus como há em Israel. E aquela menina foi o instrumento de Deus para que o Senhor fosse glorificado na vida de Naamã. Deus pode usar a minha vida e a sua vida, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis para nós, mas podemos ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Por isso nós precisamos testemunhar, ainda que sejam tempos difíceis. Por isso a nossa fé pode ser o canal para que outros conheçam a Deus. Não percamos a nossa fé quando estivermos passando por momentos difíceis. Não deixemos de nos colocarmos nas mãos de Deus, de nos apresentarmos ao Senhor como instrumentos para refletir a glória dele, sendo luz neste mundo que nós tanto precisamos resplandecer essa luz para que ele saia das trevas. Segundo lugar, Deus usa quem tem conhecimento, independentemente do momento difícil que esteja vivendo. Mas em segundo lugar, Deus usa quem tem vida com ele. Quem tem vida, quem tem intimidade. Se de um lado é conhecimento, do outro lado também, Deus usa quem tem intimidade com ele, quem tem vida com ele. Mesmo que essa pessoa não seja aquela responsável oficial e direta na ocasião em questão. Observe. Observe no versículo 7.
Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Ele não tinha vida com Deus. Ainda que tivesse o conhecimento, mas esse conhecimento dele, diferente daquela menina, era um conhecimento que tinha superficial. É um conhecimento que ele não aprofundou. É um conhecimento que não transportou para o seu coração. Jonathan Edwards, um grande pastor americano e filósofo também, ele disse que a nossa religião, a religião do Evangelho, é uma religião própria de afetos. Isso significa que nós nos conectamos com Deus para também nós nos conectarmos com as pessoas. Jorão aqui, ele estava, na verdade, ele foi um rei de Israel, fez o que era mal perante o Senhor, mas entre os reis de Israel, ele foi o menos pior. Porque pelo menos ele derrubou o altar de Baal que estava em Israel. Aqui, nesse momento, nós sabemos um pouquinho da história, abrindo parênteses aqui, nós sabemos que nós temos dois reinos aqui, o reino do norte e o reino do sul, Israel e Judá. Israel, a capital é Samaria, Judá, a capital é Jerusalém. Muito bem, então nós estamos falando aqui do reino do norte, Israel. E em Israel, todos os reis foram maus. Começou com Jeroboão, quando Salomão morreu, Roboão assumiu o reino de todo o país ainda unido, mas ele impôs uma carga tributária altíssima, maior do que Salomão tinha colocado sobre o povo de Israel. Então as 10 tribos do norte falaram assim: o que nós temos com Judá? Porque Roboão, Salomão, Davi era da tribo de Judá, e Judá era o reino do sul. O que nós temos com Judá? E eles se rebelaram ao comando de Jeroboão. E Jeroboão fez o quê? Fez algo mal, terrível. Ele tirou de Jerusalém o centro de adoração. Ele começou a construir altares em toda a terra de Israel para o povo não ter que descer para Judá e, de repente, se arrepender de ter separado de Judá. Então ele levou esse povo a se corromper em sua adoração. Porque a adoração legítima é aquela que nós fazemos em espírito e verdade. Lembra da mulher samaritana perguntando: é naquele monte ou nesse monte que nós devemos adorar? É naquele monte que Jeroboão ergueu para a adoração dos filhos de Israel, do reino do norte? Ou é nesse monte, Sião, aqui em Jerusalém, onde os filhos de Judá celebram e cultuam a Deus? E o Senhor pegou e disse para aquela mulher: vocês adoram aqueles que vocês não conhecem. Vocês não têm vida verdadeira com Deus. Nós adoramos aquele que nós conhecemos. Um Deus verdadeiro. Nós temos intimidade, nós temos vida com Ele. Muito bem. Mas chegará o tempo que vocês adorarão em espírito e em verdade. Nós chegamos neste tempo, glória a Deus por isso. Não é nem lá, nem cá. É em espírito e em verdade, disse Jesus. E aqui, nesse momento, nesse contexto todo aqui, Eliseu representa essa adoração verdadeira. Eliseu representa essa adoração genuína. Essa vida com Deus. Uma vida de palavra, uma vida de culto, uma vida de celebração, uma vida de ouvir a Deus, mesmo no meio da tormenta, de ouvir ao Senhor. Nós pegamos ali Eliseu, ele tinha recebido porção dobrada do profeta Elias, nós sabemos disso. O profeta Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e quando ele foi elevado aos céus, ele lançou uma capa e mandou porção dobrada para Eliseu. Eliseu fez grandes milagres, Eliseu fez machado de aço flutuar no meio de um rio, Eliseu fez águas amargas ficarem boas para o consumo, água potável. Eliseu fez com que pessoas fossem ressuscitadas. Eliseu fez com que uma panela chamada morte na panela, uma panela de raízes amargas que traziam morte sobre aqueles que comiam, ele colocou algo e essa comida se tornou boa para o consumo. Milagres que Eliseu realizou ali, tipificando Jesus Cristo, que viria fazer milagres ainda maiores, demonstrando ser o Messias. E é neste momento que nós percebemos a diferença, que quando Deus quer usar uma pessoa, Ele usa aquele que tem vida com Ele. Ele usa aquele que está antenado, sintonizado, sincronizado com Jesus Cristo. Que está na intimidade com o Espírito Santo. Que está cheio da sua palavra. Que está disponível para ser uma voz profética no meio de uma geração incrédula. Aquele homem que era rei de Israel e responsável sim por receber, especialmente um general como Naamã. Encaminhá-lo. Ele não precisava ser aquele que iria curar Naamã. Mas ele, sabendo que Deus é poderoso, se ele tivesse vida com Deus, de fato e verdade, porque ele apenas cumpria os rituais nos altares que Jeroboão tinha elencado em Israel, mas se ele tivesse a intimidade com o Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor, então ele saberia que aquele leproso, ele teria que ser encaminhado, ou para um sacerdote, ou para um profeta, a fim de receber uma oração intercessória ao Deus Todo-Poderoso, para receber a sua cura. Mas não. Começa a chorar, esbravejar, a achar que tem uma conspiração. Já viu gente assim? Gente que se ofende com qualquer coisinha? Você chega para falar alguma coisa, está ofendido, começa a espernear, parece um menino pirracento, dando birra. Assim foi o rei de Israel naquele momento ali.
rasgou suas vestes e falou assim, eu sou Deus. Ninguém está querendo que você seja Deus, meu filho. Mas que você faça uma oração, que interceda, que dê uma palavra, que venha ao encontro das minhas necessidades. Quando Deus fala que quer que tenhamos vida com Ele, é para nos colocarmos em uma condição em que possamos abrir os nossos lábios e abençoar vidas, abençoar alguém necessitado, abençoar alguém com uma palavra. Por isso que Eliseu disse, deixe vir a mim, para que ele saiba que há profeta em Israel, há gente que tem vida com Deus em Israel. E assim ele foi. Eliseu, ele intervém, fala que pode vir a ele. Ele representa a religião sobrenatural, espiritual, de intimidade com Deus, enquanto o rei, Chorão, ficava representando a religião que depende somente do poder humano. Eliseu não precisou de ritualismo, ele apontou para a simplicidade da graça de Deus. Ele nem mesmo atendeu Naamã. Vai se lavar 7 vezes no Jordão? Ele fica impressionado, perplexo com aquela proposta. Afinal de contas, lá em Damasco, capital da Síria, tinha rios muito melhores. Afar tinha rios que poderiam representar águas cristalinas, se fosse o caso de lavar somente a lepra, a ferida. Mas naquele momento ali, Eliseu sabe que a simplicidade da graça de Deus pode corresponder a um poder extraordinário de Deus para fazer o milagre em nossas vidas. Naamã resistiu, esperando um gesto grandioso, mas Deus escolheu humilhar o seu orgulho para que a cura viesse quando ele obedecesse, reconhecendo que não há outro Deus em toda a terra senão em Israel. Versículo 15. E é por isso, queridos, que nós não podemos rejeitar a bênção. Não podemos fazer com que a graça de Deus em nossas vidas venha por meio daquilo que nós mesmos esquadrinhamos e traçamos como um elemento distintivo. Ou seja, uma receita básica, uma receita. Se Deus fez isso aqui desse jeito, sempre vai fazer desse jeito. Deus, Ele é multigracioso, Ele tem multiplicidade na sua criatividade. Aqui você mergulha 7 vezes, aqui você pega um pozinho com a saliva, faz uma misturazinha, coloca nos olhos. Aqui é somente a palavra, uma palavra profética, levanta e anda. Ali é uma coisa que é pela fé, de uma maneira tão invisível e sobrenatural, que nem mesmo eu preciso estar na casa. Jesus Cristo nem mesmo foi na casa do oficial romano, mas ele disse, vai porque o seu servo já está curado. Sabe, queridos, quando nós temos vida com Deus, nós percebemos que Deus faz coisas diferentes por meio de nós para abençoar uma vida. E é a sua vida de oração e intimidade com Deus que pode impactar outras pessoas. Terceiro e último lugar, Deus quer abençoar com sua graça, mesmo que a pessoa não entenda no primeiro momento. É pela graça de Deus. É só a graça de Deus. Versículo 15. Depois que ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra. Olha o misticismo de Naamã aqui. Naamã foi impactado por Deus. Naamã foi curado. Naamã recebeu a revelação que só existe o verdadeiro Deus em Israel, o Deus de Israel. Mas ele ainda tinha resquício do seu misticismo, resquício da sua religiosidade antiga, de que o Deus de Israel era de fato o Deus da terra de Israel, o Deus territorial, embrenhado na terra mesmo. Por isso ele pediu 2 cargas de terra, 2 cargas de mula de terra para levar para a Síria, porque lá ele construiria um altar para o Deus de Israel com a terra de Israel. E aí tem gente que faz as mesmas coisas no dia de hoje, né? É a pedra que veio de Israel, é o azeite que veio de Israel, é não sei o que veio de Israel. Porque acha que é o Deus que está lá, naquela terra, e que tem que ter alguma coisa daquela terra para abençoar. Naamã estava pensando nisso. E aí, eu fico impressionado. Porque ele fala que tanto, ele demonstra nessa sua atitude, que tanto ainda está com resíduo de tudo aquilo que ele carregou a vida toda, porque é assim mesmo. Quando nós nos convertemos, quando nós temos um encontro com Deus, nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade com o tempo e vamos largando coisas que para trás devem ficar. Existem pessoas que têm uma mudança súbita, glória a Deus por isso. Existem pessoas que entram no processo e esse processo às vezes ele é devagarinho. A pessoa vai se desatando de alguns nós da religiosidade aos poucos. E isso não tem problema nenhum. Porque ele ainda diz, olha, e eu sou um servo do meu rei, lá da Síria. Eu, quando chegar lá, eu vou ter que servir o meu rei. E um desses serviços prestados é estar no templo de Rimon, Deus da Síria. Então, quando eu estiver lá, peça a Deus que Deus me perdoe. E eu fico imaginando em algumas pessoas nos dias de hoje.
ouvindo Naamã falando isso, Valquíria. Não, você tem que sair desse emprego. Não, você não pode fazer isso mais. Você tem que passar aqui por uma classe de discipulado aqui para você realmente ser um servo do Senhor. Uma classe de catecúmenos. Essa palavra está caindo em desuso já. Não, você tem que cumprir alguma coisa da nossa religião aqui para você ser de fato, de verdade, um dos nossos. Mas qual foi a resposta de Eliseu? Vá em paz. Vá em paz. Só quando nós temos a consciência de que a bênção de Deus sobre a vida do ser humano é pela graça. É a atuação do Espírito Santo de Deus que de fato, de verdade, age neste mundo e age em nossas vidas pela graça. Inclusive, isso é uma confiança dessa ação santificadora do Espírito Santo. Vá em paz, porque aquele que te curou, ele também fará com que você seja santo na presença dele. É assim com o povo de Israel, porque o povo foi escolhido, o povo foi chamado. Afinal de contas, nós não somos diferentes do que Naamã. Nós temos as nossas lepras espirituais, nós temos as nossas lepras existenciais e nos achegamos a Deus pela graça. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie diante dele. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, ainda carregamos resíduos, talvez cicatrizes daquela lepra espiritual, e o Senhor aos poucos vai nos santificando, o Senhor vai agindo em nossas vidas, vai nos direcionando em caminhos para nós sermos moldados à imagem de Jesus Cristo, a perfeita varonilidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós entendemos que quando Deus quer abençoar pela graça, Ele não impõe as pessoas que Ele abençoa para serem aquelas pessoas que o servem pela imposição, mas pela atração irresistível da sua graça e do seu amor. Por isso Miqueias vai falar que o Senhor nos atraiu com laços de amor e não com cordas da servidão e da escravidão. Naamã, que era inimigo de Israel, adorador de falsos deuses, mas Deus o alcançou. A sua cura não foi por mérito, mas foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele resistiu ao simples ato de se banhar no Jordão, mas ao obedecer foi curado e a sua compreensão de Deus, ou sobre Deus, foi transformada. Ele quis pagar, mas o profeta recusou, porque a graça não se compra. Aqui nós percebemos o coração missionário de Deus. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, Isaías 56, versículo 7. Desde Abraão, passando por Salomão e até Naamã, Deus revela que seu amor transcende fronteiras pela graça dele. Por isso nós não precisamos impor regras àqueles que Deus está atraindo. Por isso, como aquela menina e Eliseu, nós devemos apontar para Cristo, e não para tradições e nem religiosidade. Por isso nós podemos convidar essas pessoas para conhecerem Jesus e não para seguirem certos rituais. Deus não nos abençoa por mérito, mas por graça. E a obediência à palavra de Deus abre portas para bênçãos inesperadas, como nós vimos aqui. E o testemunho de Naamã é a prova de que Deus é Senhor sobre todos, indistintamente. Eu quero concluir essa mensagem neste momento. Às vezes você precisa ser como Naamã, abençoado. Ou então você pode ser usado para abençoar uma pessoa. Se você precisa ser abençoado, olhe para quem está ao seu lado. Mesmo que esteja passando por dias difíceis, mesmo que a pessoa, ao seu juízo, seja uma pessoa que nem tenha dignidade, que nem tenha... Como que ela vai falar para o meu tipo de sofrimento, se ela também está sofrendo? Não pense assim. Saiba que Deus pode usar, mesmo a menina cativa, para falar do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, para aquele que é o seu chefe, para aquele que é o Senhor de sua casa, para uma transformação radical da sua vida. Mesmo que esteja passando por dias difíceis, perceba que essa pessoa pode ser um instrumento de Deus para a sua vida. Ao outro lado, se você é uma pessoa que pode ser instrumento de Deus para abençoar, então mesmo que você esteja passando dias difíceis, mesmo que esteja em lugares que não deseja estar, mesmo que esteja no trabalho que não deseja ficar, mesmo que esteja com pessoas que não são as pessoas que gostaria de estar, saiba que Deus pode te usar para abençoar vidas. Saiba que Deus pode usar você como instrumento para alcançar pessoas, inclusive pessoas como Naamã, que não conhecem ainda o Senhor. Será que Deus está chamando algo? Será que Deus está nos chamando de fato de verdade para fazermos algo extraordinário na vida das pessoas? De lançar uma palavra profética como o Eliseu? De fazer com que, de fato de verdade, apresentemos aquele com quem nós temos uma vida profunda, íntima, diante do Senhor? Tudo isso, obviamente, é pela graça de Deus. A história de Naamã nos ensina pelo menos 3 verdades para encerrar aqui a minha mensagem. Deus usa os pequenos, como a menina cativa, para grandes milagres. Deus usa os pequenos para grandes milagres. Deus confronta o orgulho, como foi o orgulho de Naamã, para revelar a sua glória, para nos dar a oportunidade de ver a graça do Senhor em operação.
Deus abençoa os que não merecem como general inimigo para expandir o seu reino. Portanto, nós podemos crer que o Senhor tem cura para nós, tem bênção para nós e tem cura e bênção para outras pessoas, que nós seremos os instrumentos dele para operar na vida dessas pessoas. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós nessa noite, nos convencendo e nos capacitando, nos curando se formos os leprosos, como Naamã, mas nos instrumentalizando se formos como a menina e o profeta que operou naquele lugar. Que assim seja em nome de Jesus. Eu convido você a ficar em pé.